E boa parte da imprensa norte-americana é tão detestável como boa parte da imprensa brasileira. Os jornalistas se notabilizam, boa parte deles, em serem grandes militantes de políticos de esquerda. Às vezes, eles têm até um comportamento que se assemelha a uma assessoria de imprensa daquele político. Tão forte é a militância que eles fazem. Não à toa, o Jeff Bezos, que é dono do Washington Post, fez um artigo, fez um texto dizendo que não vai apoiar nem Kamala nem Trump e comentou a questão da perda de credibilidade da imprensa tradicional, mas também pudera, eles surram a nossa inteligência. Neste vídeo eu vou mostrar uma discussão que teve no Washington Post, onde o jornalista pediu demissão ao vivo frente à militância escancarada dos seus pares. Eu acho que se isso aí ganhar corpo, né? Se isso aí for um novo padrão por parte daqueles que não concordam com o jornalismo militante, eu acho que a imprensa vai ficar em maus lençóis. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então aqui eu trago o trecho dessa treta pública que teve entre esses jornalistas. No canto superior direito, temos um jornalista que não concordou com seus pares, né, essa moça e o rapaz, que, na minha leitura também, estão fazendo militância política, não falando, não contando a história completa. Resumidamente, esses dois jornalistas, né, eles criticam o Trump, falando que o Trump já está falando em fraude para já se justificar caso perca as eleições, etc., dando a entender que são lorotas de Donald Trump. Aí o jornalista acima lembra os seus colegas, os seus pares, que Trump entrou na justiça, nos tribunais, na eleição passada, e ele rememora os casos onde o Trump venceu, ou seja, venceu nos tribunais as acusações que ele fazia, ou seja, ele mostrou que ele estava certo. Só que esses jornalistas militantes não contaram a história correta. Dá a impressão que tudo não passa de uma ficção de Donald Trump, sem embasamento fático, sem ter respaldo com a realidade. Não é o que os tribunais disseram nos exemplos citados pelos jornalistas por esse jornalista que contrapôs os seus pares. Sem mais delongas, vamos dar um play aqui nesse trechinho. This week, Donald Trump is laying the groundwork for contesting the election by complaining that cheating was taking place in Pennsylvania by suing Bucks County for alleged irregularities. And this is on top of his continual assertion that if he loses, it's because of cheating. Yeah, he's been laying the groundwork for this, just not in the last week, but in the last umpty-ump months. No election can be fair in Donald Trump's mind, unless Donald Trump wins it. And I think we are going to see him both rev up his supporters to contest elections outside of courtrooms and go to every courtroom he can in America where it's relevant to make whatever arguments he can, no matter how far-fetched. We saw Jonathan, I've got to last time, but it didn't work out this time. Finish, Hugh. It may not work. That may not happen this time. And now I'll let you go, Hugh. Well, I've just got to say, we're news people, even though we're at the opinion section. It's got to be reported. Bucks County was reversed by the court and instructed to open up extra days because they violated the law and told people to go home. So that lawsuit was brought by the Republican National Committee, and it was successful. The Supreme Court ruled that Glenn Youngkin was successful. We are news people, even though we have opinions, and we have to report the whole story if we bring up part of the story. So yes, he's upset about Bucks County, but he was right, and he won in court. That's the story. Esse é o ponto importante. Os jornalistas precisam contar a história completa e não trazer um recorte incompleto a fim de parecer que o que eles estão falando é 100% verdadeiro, tem 100% de respaldo com a realidade, porque muitas vezes não tem, quando o recorte é deliberadamente incompleto, cortando o que pouco convém para o jornalista, passa a ser, na minha leitura, uma forma de manipulação dos espectadores, que perderam o direito de poderem chegar, através de informações completas, à sua conclusão. Porque quem está dando a conclusão manipulada são os jornalistas cuja função, do meu ponto de vista, é fazer militância. Seguindo. I'll let you keep going, Jonathan. No, I'm just
don't appreciate being lectured about reporting when many times you come here saying lots of things that aren't. I will come back, fact. Jonathan. I'm done. But I'm done. This is the most unfair election ad I have ever been a part of. You guys are working. That's fine. I'm done. So, Ruth, you wrote a column this week ending with this line, and actually, I think this is perfect. We're going to put it on the screen. You wrote, "You want to know the stakes of this election? Not only democracy, but decency." Talk more about that, Ruth. Okay, I'm collecting myself. Aí ela curiosamente travou. Oh, Ruth froze. Não sei se ela Ruth is frozen. Não sei. Ficou estranho. Tá, então não sei se realmente coincidiu de travar a conexão dela, ou se de repente ela desligou o computador, não sei. Mas ficou esquisito esse final do programa. Mas aqui, pessoal, foi uma postura de um jornalista que não aguenta mais, no caso esse que se retirou, de tanta militância indisfarçável. Se jornalismo é você reportar os fatos, e no caso deles, que são jornalistas de opinião, dar opinião sobre o fato tem que ser completo. A notícia, a história tem que ser na íntegra, porque senão, para mim, parece uma manipulação. E esse jornalista que se retirou perdeu a paciência. Fez muito bem. E aí no Brasil, encontro muitos respaldos nesse sentido. Eu vejo muito militante mesmo nas redações de veículos do dito consórcio. Basta vocês relembrarem, nos tempos de Bolsonaro, o MAS era utilizado por certos jornalistas para piorar uma notícia boa. E hoje, quando é utilizado, muitas vezes eu noto que é para melhorar uma notícia negativa. Cara, se isso não é militância descarada, eu não sei o que é. E o que mais me incomoda é que geralmente esses veículos que juram serem imparciais, isentos, são os que mais militam. Eu sempre digo, se a gente pegar veículos de comunicação de direita, por exemplo, Revista Oeste, Gazeta do Povo, os influenciadores de direita, ninguém esconde o seu viés, a sua posição ideológica. Então isso é você jogar limpo com o espectador. O espectador sabe que a partir daquele veículo vai ter um viés. Então isso é jogar sério, é jogar de maneira limpa com o espectador. Vai ter viés. Aqueles que posam de isentões, os paladinos do jornalismo, são os piores. Porque fingindo serem justos e imparciais, são os que mais militam de forma deliberada. E para mim isso irrita muito, acho que boa parte das pessoas, porque é surrar a nossa inteligência. É tentarem ser ou passarem a ser uma coisa que não são. Ou seja, totalmente isentos. Eu entendo que é impossível ser isento um ser humano, porque o ser humano tem viés natural, mas jogue limpo com a audiência. Para finalizar, o Jeff Bezos, que é dono do Washington Post, o bilionário da Amazon, ele falou o seguinte, né? Ele escreveu um texto, um artigo, falando que a maioria acha que a mídia é tendenciosa, e neste texto ele falou que o jornal dele, o Washington Post, não vai se posicionar entre Kamala Harris e Donald Trump. É claro que ele também não é besta. Ele sabe que ele tem um negócio nas mãos que está ruindo a credibilidade. Um veículo de comunicação sem credibilidade é um veículo de comunicação fadado ao fracasso. Vai ter menos audiência, vai ter menos impacto na sociedade e, consequentemente, vai ganhar menos com publicidade. Só que esse esforço da esquerda mundial na imprensa foi tão competente e tão exagerado ao longo do tempo que hoje, se um veículo de comunicação fala uma coisa, perante a sociedade vai ter o efeito contrário. Por quê? Acabou-se a credibilidade. Muitos, mas muitos cidadãos não conseguem mais levar a sério a imprensa. Não conseguem mais acreditar, percebem militância e não jornalismo. Acabou a credibilidade. É por isso que está pipocando vários influenciadores na política, porque criou-se um vácuo de credibilidade. Estão surgindo veículos de comunicação conservadores sendo bancados pelos assinantes. Eles não dependem de propaganda estatal, de empresas, não. São os assinantes que bancam. E o modelo está dando super certo porque o povo não aguenta mais ser manipulado, porque o povo percebe a manipulação, pelo menos de parte da imprensa, e assina com prazer esses novos veículos de comunicação, suportam os influenciadores, porque eles não querem serem feitos de otários. Essa é a minha leitura. Posso estar errado, mas essa é a leitura que eu faço. Tá? E o Jeff Bezos, dono desse veículo de comunicação, não quer perder dinheiro. Então, acho que ele deu
tirou um pouco o pé do acelerador da militância. Ele é um esquerdista. Vamos ver, né, daqui para frente como que vai ser o comportamento do Washington Post. Mas eu acho que vai continuar sendo militante de esquerda, até porque o dono, né, ele também é um esquerdista, então saiu da mão de esquerdista, foi para mão de outro esquerdista. Então acho que não vai mudar muito, mas ele percebeu que a credibilidade, a relevância perante a sociedade desses veículos estão perdendo cada vez mais espaço. E ainda bem, fizeram muito por merecer, muito mesmo. Pessoal, é isso. Coloquem nos comentários o que vocês acharam aí da postura, né, desse jornalista que deixou a bancada, concordam ou não com eles, como que vocês percebem essa militância na imprensa brasileira, na imprensa norte-americana, se vocês concordam ou não com os meus comentários, deixe aqui a sua posição. Se gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para a gente também sair da bolha. Os convido a me seguirem em todas as redes. Em todas elas, eu estou como Vinícius CFP82, Vinícius CFP82, aqui em cima em vermelhinho. Tem o meu username. Em todas as plataformas vocês me encontram desta maneira. Então, fica aí o convite. E até o próximo vídeo.